Em nome do PSD, queria agradecer à FAP não só o facto de nos ter pedido esta reunião, como o contributo que foi dando ao longo da pandemia com várias propostas que lançaram e a preocupação que acabaram por ter também com aquela que era a situação dos alunos não apenas no Porto, mas um pouco a nível nacional. E eu revejo-me inteiramente naquilo que a FAP entende da inação do Ministro durante este período. Nós tivemos aqui uma audição em que quase todas as perguntas que os grupos parlamentares fizeram, a resposta foi autonomia responsável. E, portanto, a autonomia das instituições deve, obviamente, ser salvaguardada sempre, o que isso não pode significar é uma desresponsabilização da tutela. Uma das matérias que nos preocupa mais é exatamente a questão do alojamento, porque no caso do Porto já percebi que serão cerca de 148 camas. No caso da UTAD, e também a FAP esteve presente numa reunião que nós fizemos com as associações académicas, neste caso a JSD, e na UTAD os números que nos deram foi menos 332 camas, o que, se nós tivermos em consideração que tínhamos um problema grave de falta de alojamento, se acrescentarmos estas limitações, temos um problema gravíssimo. Sobretudo porque as famílias que terão necessidade de recorrer ao alojamento, eu poderei concluir que serão em número superior, porque a situação de emergência social e económica também contribui exatamente para isso, e infelizmente são ou as instituições ou as autarquias que têm ficado de alguma forma responsáveis por isso. Nós olhamos para, de facto, o Programa de Estabilização Económica e Social, olhamos para o Orçamento Retificativo e concluímos que o ensino superior e a ação social não são prioridades para este Governo e isso deve nos incomodar, mas temos obviamente agora em certa especialidade, nas propostas de alteração ao orçamento, a possibilidade de melhorar também o documento nesse sentido. Outra das áreas, e eu diria que talvez a que mais nos preocupa olhando para a questão das bolsas, para a ação social, mas em particular para a questão das bolsas, é a questão do regulamento de atribuição. É verdade que já é possível existirem auxílios de emergência, é possível haver uma reapreciação dos pedidos que já tinham sido feitos anteriormente, mas eu acho que a primeira pergunta é quanto tempo é que isso demora e quantos alunos é que terão ficado pelo caminho entretanto. Portanto, uma das perguntas que eu queria colocar à Federação Académica do Porto é que alterações é que via necessárias ao regulamento de atribuição de bolsas para poder já consagrar esta nova realidade, porque os rendimentos de 2019 são totalmente diferentes dos rendimentos pós-Covid, bem, não é bem pós-Covid, mas pós-março de 2020. E, em último lugar, nós não sabemos se existirão novos surtos. Aquilo que nós sabemos é que, de alguma forma, devemos estar mais preparados para a circunstância ou a eventualidade disso acontecer. E, portanto, a minha pergunta é que planos é que estão a ser desenhados, neste caso, nas instituições no Porto, para que, na eventualidade de existirem novos surtos, para que nós possamos, de alguma forma, estarmos mais preparados e os alunos, muitos deles sem acesso à internet ou sem acesso a dispositivos, para que haja, no que diz respeito à igualdade de oportunidades, para que estejamos melhores em setembro, em outubro, em novembro de 2020 do que estávamos em março, em abril de 2020. Obrigada.